Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, né? Espero também que estejam em casa, que tenham essa consciência para a gente diminuir aí o caos que essa pandemia está nos causando. Estou aqui hoje com vocês para a gente corrigir as questões do sistema BO e fato RH que vocês fizeram com a... Então, vamos dar início, com a breve recapitulação do que a gente viu em sala de aula para resolver as questões. Então, o que seria a tipagem sanguínea? É um teste que a gente faz em laboratório, um teste muito rápido, simples, no qual a gente submete uma amostra sanguínea à presença de um soro anti-A, um soro anti-B e um soro anti-D que identifica o fator RH desse tipo de sangue. Então, com isso a gente consegue descobrir se esse sangue ele é do tipo A, do tipo B, do tipo AB ou do tipo O. Já a verificação do fator RH é um teste que trata de identificar uma proteína presente nos glóbulos vermelhos, na qual essa proteína, estando presente, o indivíduo adquire um fator RH positivo. Se essa proteína está ausente, o indivíduo tem um RH negativo. Então, como é feito o teste da tipagem sanguínea, e a verificação também do fator RH? De uma mesma amostra sanguínea são separadas 3 partes, tá? Na qual essas 3 partes, uma delas vai ser submetida à presença de um soro chamado soro anti-A, uma outra submetida à presença do soro anti-B e uma terceira submetida à presença do soro anti-D, que também pode ser chamado de anti-RH. Daí verificamos se há uma evidência de reação ou não. Então, qual é a evidência de reação? É uma reação de aglutinação, no qual o sangue tem um aspecto como se ele tivesse coagulado, certo? Então, há uma modificação na sua... Visualmente, a gente consegue identificar, e com isso a gente chega a uma conclusão que naquele sangue existe aquelas partículas do soro indicado. Portanto, se a amostra ela reagiu com o soro anti-A, significa que naquele sangue possui anti-A. Se ela reagiu com o soro anti-B, então também existe a possibilidade daquele sangue ter as partículas B. E se ele reagiu com o soro anti-D, significa que essa pessoa ela tem um RH positivo. Em relação aos genótipos e fenótipos, o fenótipo é mais simples a gente compreender, que é o tipo do sangue que aquela pessoa apresenta, se ela tem um sangue do tipo A, do tipo B, do tipo AB ou do tipo O. E o fenótipo, na questão do RH, é se essa pessoa ela tem um RH positivo ou um RH negativo. Já na questão do genótipo, entram os alelos, né? Então, para a tipagem sanguínea, a gente trabalha com os alelos ISão A e ISão B, que os dois eles têm caráter dominante. Então, a tipagem sanguínea, no sistema BO, é um exemplo de dominância, codominância, na verdade, onde 2 alelos dominam ao mesmo tempo. Então, se eles aparecem os dois juntos, significa que aquela pessoa teria, no caso, um sangue AB. Se aparece apenas um deles, então aquela pessoa tem um sangue do tipo A ou do tipo B. Se não aparece, a gente tem aí uma homozigose recessiva e essa pessoa teria um genótipo Izinho e um fenótipo sangue do tipo O. Já no fator RH, a gente tem um genótipo que é composto por 2 alelos apenas, então a gente tem um exemplo de dominância completa, tá? Que no caso é Rzão e Rzinho. Se tivermos um caso de genótipo Rzão ou Rzinho, temos nesse caso um RH positivo. Se tivermos em homozigose recessiva, Rzinho, a gente tem um exemplo de RH negativo. E agora vamos lá seguir adiante com a resolução de questões. Então, a questão 1 pergunta o seguinte: qual o nome da reação ou evidência de reação que acontece quando colocamos a amostra de sangue em contato com o soro? Então, a gente já viu que visualmente a gente consegue identificar quando há essa reação. Por quê? Porque o sangue ele fica com aspecto de coagulado, como a gente pode verificar na amostra de cima dessa imagem.
Então, o que acontece é uma aglutinação na qual essas hemácias elas se agrupam e a gente consegue visualizar esse efeito do sangue coagulado. Então, como vimos anteriormente, né, os reagentes utilizados no experimento são os soros anti-A, anti-B e o soro anti-D, que também pode ser chamado de soro anti-RH. Portanto, a alternativa certa é a alternativa B, soro anti-A, anti-B e anti-RH. Então, a questão 3, ela pergunta se no experimento de tipagem sanguínea e fator RH, após a amostra de sangue entrar em contato com os soros, acontece o seguinte. Entrou em contato com o soro anti-A, nada modificou. Entrou em contato com o soro anti-B, a amostra de sangue coagulou. Então, reagiu, né? Já com o soro anti-D, né, aconteceu também uma evidência de reação. Com isso, a gente chega à conclusão que o tipo do sangue, já que ele reagiu com o soro B, anti-B, e reagiu também com o de fator RH, o tipo do sangue ele é B positivo. A questão 4 fala o seguinte: sabemos que para uma pessoa ser RH positiva, basta que ela apresente um alelo dominante. Sendo assim, indivíduos R'R'O e R'R'O apresentam o fator RH em suas hemácias. Partindo desse princípio, podemos afirmar que o sistema RH é condicionado por alelos. O fator RH, como a gente já viu, ele trata-se de um tipo de dominância completa, pois a gente só tem a presença do alelo R'O e do alelo R'O. Então, não existe uma codominância como, por exemplo, né, da tipagem sanguínea do sistema BO. Portanto, para o fator RH, a gente tem um exemplo de dominância completa, alternativa B. A questão 5 fala: o fator RH é condicionado por dois alelos que possuem dominância completa. O R'O é dominante e determina o sangue de RH positivo, enquanto o R'O é recessivo e determina o sangue de RH negativo. Diante dessa afirmação, marque a alternativa incorreta. Então, no caso, a alternativa A. Pais de RH negativo terão filhos apenas de RH negativo. Diante dessa afirmação, marque a alternativa incorreta. Então, pais de RH negativo terão filho apenas de RH negativo. Gente, sabemos que para um indivíduo ter um RH negativo, ele precisa ter um genótipo R'O. E com a união de dois indivíduos que tenham apenas genótipos R'O, só existe a possibilidade desse filho ser também RH negativo. Pais RH positivo não podem ter filhos negativos. Gente, para termos indivíduos com RH positivo, ele deverá ter o genótipo ou R'O ou R'O. E fazendo o cruzamento de dois indivíduos que tenham o genótipo R'O, temos sim a possibilidade de ter, né, um indivíduo com o genótipo R'O que dá um fenótipo de RH negativo. Então, essa questão aí ela está errada, sendo então a alternativa correta para a questão. A alternativa C, ela diz que o indivíduo heterozigoto é RH positivo. Gente, se eu tenho um genótipo R'O, esse RH ele é. Já a questão D fala de ter um pai homozigoto dominante e uma mãe homozigoto recessiva. Então, no caso, teríamos um cruzamento de R'O com R'O. Com isso, a gente tem 100% de chance de ter indivíduos descendentes heterozigotos, né, que teriam a característica de RH positivo. Em pais de homozigotos dominantes, a gente só tem a possibilidade de ter filhos de RH positivo, pois eles vão herdar pelo menos um alelo dominante. Então, por hoje, ficamos por aqui, tá, gente? Então, até a próxima aula. Espero que vocês tenham entendido. Se houver alguma dúvida, pode entrar em contato. Beijo!